Apresento-me diante de todos vocês no dia de hoje, não como alguém que simplesmente teve sorte ou que foi agraciado pelo acaso, mas sim como alguém que compreende profundamente as leis invisíveis e ocultas que governam toda a criação. Eu ganhei na loteria não apenas uma vez, e nem mesmo duas vezes, mas sim 8 vezes seguidas. E isso absolutamente não foi uma obra do acaso ou da sorte, mas sim o cumprimento rigoroso de uma lei universal e soberana, que uma vez que seja compreendida em sua totalidade, tornará o impossível totalmente possível para cada um de vocês. Houve um tempo no passado em que eu também duvidei, em que eu também questionei tudo e vacilei em meus pensamentos. Mas então eu aprendi e internalizei uma verdade muito simples. As palavras e impressões que você grava profundamente no seu próprio subconsciente acabarão se tornando a sua realidade física e visível. Por causa disso, eu escolhi as minhas palavras com o máximo de cuidado e atenção. Repeti cada uma delas com uma convicção inabalável e transformei essas afirmações na minha verdade viva antes mesmo que o mundo exterior apresentasse qualquer tipo de prova palpável. E então, inevitavelmente, o mundo físico se conformou e se moldou a isso. Eu ganhei na loteria 8 vezes, repetindo constantemente estas palavras. Mas as palavras em si não tinham nenhuma mágica especial. O verdadeiro poder e o milagre estavam na crença absoluta que existia por trás delas. Pois eu a sentia de forma tão real, tão consumada e tão absoluta que o meu mundo ao redor não teve outra escolha a não ser se remodelar de acordo com esse sentimento. A mente humana é uma máquina de loteria infinitamente mais poderosa do que qualquer bilhete de papel que você possa comprar em uma loja. E os números que você precisa alinhar para vencer não estão no sorteio físico ou nas bolinhas que caem, mas sim dentro da sua própria consciência. A assunção de um estado sempre precede a manifestação física desse estado, o que significa que se você assumir plenamente a riqueza em seu interior, a riqueza material deverá seguir você obrigatoriamente, e se você assumir o sucesso terá que persegui-lo e alcançá-lo onde quer que você vá. Muitas pessoas acreditam piamente no acaso e na sorte, mas eu acredito na certeza absoluta e sei que aquilo que é assumido pelo tempo necessário e sentido com profunda emoção deve se materializar no plano físico. A dúvida é a única coisa existente que atrasa os seus milagres, e o medo é a única barreira que bloqueia o seu progresso. Portanto, se você conseguir persistir na sua crença, se conseguir viver mentalmente no fim desejado, e se for capaz de falar a sua verdadeira realidade ideal para a existência, então tudo já estará completamente feito. Eu ganhei na loteria 8 vezes, mas o verdadeiro prêmio principal e o maior jackpot de todos não foi o dinheiro acumulado, mas sim a compreensão definitiva de que o mundo exterior e visível nada mais é do que um reflexo fiel e exato do mundo interno. Logo, mude por dentro, e o mundo exterior não terá outra opção a não ser seguir o mesmo caminho. Esta noite, eu deixo você com uma escolha clara. Você pode simplesmente descartar tudo isso como uma mera coincidência boba, ou pode testar essa lei por si mesmo, falando o seu desejo em voz alta, sentindo-o como algo real,
assumindo que já está feito e assistindo de perto enquanto o mundo se curva diante da sua vontade, porque se eu ganhei na loteria 8 vezes repetindo essas palavras, imagine o que você seria capaz de fazer com a crença correta. Tudo o que você vê, toca e experimenta neste plano terrestre é o resultado direto de uma assunção que outrora foi mantida na mente, de modo que cada sucesso, cada fracasso, cada triunfo e cada revés pode ser rastreado de volta a uma crença profundamente enraizada no interior do ser. A verdade por trás disso é extremamente simples. A assunção é a força magnética que precede toda a realidade, não sendo um mero pensamento positivo passageiro e nem uma espécie de otimismo cego, mas sim a ponte real entre o invisível e o visível. A causa primária por trás de absolutamente todos os efeitos. Considere a maneira detalhada como um escultor experiente olha para um bloco bruto de mármore, pois para um olho destreinado, aquilo não passa de uma placa disforme e sem valor, mas para o artista, a obra-prima finalizada já está completamente presente ali, precisando apenas ser revelada e trazida à luz através do trabalho. O escultor assume a forma final em sua mente e trabalha em direção a ela com uma fé inabalável. E da mesma forma exata, a vida humana é moldada pelas imagens e crenças que mantemos ativamente na mente. Você não deve esperar por uma prova física antes de começar a acreditar, mas sim acreditar primeiro para que a prova física surja em seguida como consequência natural. Uma pessoa que assume genuinamente a riqueza, mesmo estando no meio da maior escassez ou luta financeira, inevitavelmente verá suas circunstâncias se remodelando para corresponder à sua convicção interna, fazendo com que oportunidades apareçam do nada, decisões sejam tomadas com total confiança e a riqueza venha até ela. Da mesma forma, uma pessoa que assume a falta e a escassez, mesmo estando na presença de uma grande abundância, irá inconscientemente sabotar o seu próprio sucesso, porque a vida não nos dá aquilo que meramente desejamos ou cobiçamos, mas sim aquilo que assumimos como verdade absoluta sobre nós mesmos. O mundo está repleto de histórias inspiradoras, de pessoas que se ergueram do absoluto nada simplesmente porque se recusaram terminantemente a assumir o fracasso em suas vidas. Pense nas maiores mentes e nos visionários mais ousados da história que desafiaram todas as probabilidades e estatísticas negativas, pois eles não esperaram que o mundo validasse suas ideias primeiro, mas sim carregaram suas assunções como verdades inabaláveis, falando e agindo como se o sucesso deles já estivesse totalmente garantido de antemão. E assim, a realidade física se curvou para corresponder à certeza interior deles. Quando você assume algo com uma convicção profunda, você passa a se mover, a pensar e a agir de uma maneira completamente diferente, de modo que se você assumir que é saudável, o seu corpo físico seguirá essa ordem. Se assumir que é amado, você irradiará a confiança que atrai o amor naturalmente. E se assumir que é bem-sucedido, as portas que antes pareciam trancadas começarão a se abrir sem nenhum esforço. O grande segredo não consiste em lutar desesperadamente contra o mundo exterior, mas sim em mudar radicalmente a fundação mental a partir da qual você percebe e interpreta a realidade. Muitas pessoas lutam imensamente com este conceito porque permitem que a dúvida rasteje para dentro de suas mentes, assumindo o sucesso por apenas um breve momento e logo em seguida permitindo que o medo anule sua crença.
A mente humana é exatamente como um solo altamente fértil que cultivará e fará crescer qualquer semente que seja plantada nele. Portanto, se você plantar a semente da dúvida, você colherá a incerteza, mas se plantar a fé inabalável e absoluta, a realidade não terá outra escolha, a não ser se conformar. Para dominar verdadeiramente este princípio supremo, você deve assumir não como se estivesse tentando alcançar algo distante no futuro, mas sim como se isso já fosse inteiramente seu no presente, incorporando o sentimento do seu desejo plenamente cumprido. Pois o mundo não precisa lhe mostrar provas primeiro. Você é quem cria as provas, ao assumir que já está feito, sendo este o grande segredo de toda a criação. Então eu pergunto, o que você está assumindo hoje? Porque quer você saiba ou não, suas assunções estão moldando o seu amanhã. Então escolha com sabedoria. As palavras não são apenas ruídos ou sons vazios que saem da boca. Elas são a própria essência viva da criação, e cada grande movimento, invenção ou transformação marcante na história humana começou com palavras faladas, escritas ou imaginadas na mente. As palavras que utilizamos diariamente, seja através do pensamento silencioso ou da fala audível, não servem simplesmente para descrever a realidade existente, elas definem e moldam ativamente essa realidade. Logo, fale com intenção clara e o mundo se moverá de acordo com o que foi dito. A maioria das pessoas fala de forma totalmente descuidada e negligente, sem ter a menor consciência de que suas palavras estão plantando sementes profundas no solo do subconsciente, dizendo coisas prejudiciais como que são sempre sem sorte ou que nada dá certo na vida delas, para depois ficarem se perguntando surpresas por que a vida continua refletindo essas mesmas crenças negativas de volta para elas. A verdade é direta. O subconsciente não diferencia uma piada, um sarcasmo ou uma brincadeira de um comando real, aceitando prontamente qualquer coisa que lhe seja alimentada de forma consistente e repetitiva. A mente subconsciente aprende e se programa através da repetição constante. E é exatamente por isso que os hábitos se formam, as habilidades se desenvolvem e as afirmações funcionam, pois assim como um rio esculpe e corta uma rocha sólida ao longo do tempo, as palavras repetidas esculpem novas realidades em nossas vidas. Quando você afirma continuamente que é bem-sucedido, que o dinheiro flui para a sua vida facilmente, ou que você é saudável e forte, você está remodelando ativamente os caminhos mentais que determinam todas as suas experiências. Observe atentamente como a sociedade humana opera ao seu redor, pois as crianças aprendem sua própria identidade através de mensagens repetidas vindas de seus pais, professores e colegas, assim como as culturas e as tradições são passadas através das gerações, por meio de palavras e histórias repetidas. E até mesmo o marketing e a publicidade funcionam puramente através da repetição, pois as grandes empresas sabem perfeitamente que se repetirem uma mensagem vezes o suficiente, ela ficará gravada na mente das pessoas. O mesmo princípio idêntico se aplica às palavras que você profere sobre si mesmo e sobre a sua própria vida, pois cada palavra carrega uma carga de energia e palavras de amor. Confiança e abundância criam uma frequência vibracional elevada, enquanto palavras de medo, dúvida e escassez geram uma atmosfera pesada e restritiva.
Pense em como você se sente instantaneamente quando alguém elogia você em comparação a quando alguém critica você, provando que as palavras têm o poder real de curar, destruir, inspirar e manifestar, devendo ser usadas com sabedoria. É por essa razão que mantras, orações e afirmações têm sido amplamente utilizados em diversas culturas ao redor do mundo por séculos, pois quando falados com crença e repetição, tornam-se forças de transformação. Mas a chave de ouro não é apenas dizer as palavras mecanicamente, e sim senti-las como uma verdade absoluta. Uma afirmação proferida sem sentimento é apenas barulho vazio, mas uma afirmação carregada de profunda convicção é um comando direto para o universo. Se você vive dizendo que não pode pagar por algo, você reforça a escassez. Se diz que está sempre doente, você reforça a enfermidade. Então, em vez disso, fale abertamente o que você deseja ver manifestado, mesmo que a sua realidade atual ainda não reflita isso, persistindo em falar como se já existisse. Diga que é próspero, e a riqueza encontrará o caminho até você. Diga que é amado, e o amor aparecerá de formas totalmente inesperadas, pois a transformação mais poderosa começa com as palavras que você escolhe dizer a si mesmo diariamente, falando seus desejos para a existência, falando apenas o que serve ao seu crescimento e falando como se o que você quer já fosse seu, porque no fim das contas, a sua vida nada mais é do que a história que você continua contando para si mesmo. Os pensamentos são capazes de criar possibilidades abstratas, mas são os sentimentos humanos que trazem essas possibilidades à vida física, pois você pode pensar 1000 coisas diferentes ao longo de um único dia, mas apenas aqueles pensamentos que estão carregados de forte emoção afundarão no seu subconsciente para moldar a sua realidade. O sentimento é a ponte de conexão entre a imaginação e a manifestação, entre o mundo invisível e o mundo visível. Se você fechar os seus olhos agora e imaginar detalhadamente que está segurando um limão fresco, sentindo o frescor dele na sua mão, trazendo-o até o nariz para cheirar a sua fragrância cítrica marcante e depois mordendo-o com vontade, a sua boca começará a salivar instantaneamente, como se você estivesse realmente vivenciando a experiência física. Isso acontece porque o seu subconsciente não diferencia o que é real externamente daquilo que é intensamente imaginado, importando apenas o sentimento gerado pela experiência mental. O mesmo princípio exato se aplica a absolutamente tudo na vida, de modo que se você conseguir sentir algo de forma profunda e persistente, o seu subconsciente aceitará isso como um fato consumado e orquestrará toda a sua realidade externa para corresponder a esse sentimento. A mente subconsciente não responde a palavras vazias e sem vida. Ela responde puramente aos sentimentos ocultos por trás delas, de modo que se você disser que é rico, mas no fundo sentir escassez e desespero, o seu subconsciente registrará apenas o sentimento de falta e ignorará as palavras de riqueza. Por outro lado, se você for capaz de gerar o sentimento real de abundância, antes mesmo que qualquer evidência externa apareça, a riqueza material terá que segui-lo inevitavelmente. Veja como as emoções moldam profundamente toda a nossa experiência diária, pois quando você está apaixonado, o mundo inteiro parece visivelmente mais brilhante. Quando você está animado com algo, o tempo voa sem que você perceba. E quando você está com medo,
O seu corpo físico reage como se o perigo fosse real, mesmo que seja apenas uma criação da sua imaginação. Os sentimentos dominam a percepção, e a percepção cria a realidade. Logo, a chave para manifestar qualquer coisa é sentir como se isso já tivesse acontecido no passado. A maioria das pessoas comete o erro de esperar que as circunstâncias externas mudem primeiro para só então se permitirem sentir felicidade, sucesso ou amor. Mas a verdade funciona de forma inversa, sendo necessário sentir primeiro para que a realidade se alinhe com esse sentimento depois. Lembre-se de um momento em que você esteve extremamente confiante sobre algo, como quando você entrou em uma entrevista de emprego já se sentindo totalmente bem-sucedido e, como resultado direto, teve um desempenho impecável e sem esforço, pois aquele sentimento de certeza influenciou suas ações, sua linguagem corporal e até a maneira como os outros perceberam você. Você não esperou pelo resultado para se sentir bem-sucedido, você se sentiu bem-sucedido primeiro, e então o resultado positivo seguiu o seu sentimento, aplicando-se isso à riqueza, saúde, relacionamentos e tudo mais. Assuma o sentimento de já possuir o que deseja e a vida se moverá para corresponder, pois o universo não responde à luta ou ao esforço desesperado. Ele responde ao sentimento dominante que você mantém no seu interior. A dúvida é a única barreira que causa demoras, e as pessoas costumam oscilar constantemente entre a fé e o medo, mudando suas emoções de um lado para o outro. Mas a persistência no sentimento correto é o que cristaliza um desejo em forma física. Se você mantiver o sentimento do seu desejo cumprido, sem permitir que o medo penetre, nada poderá impedir a manifestação. Então, preste atenção no que está sentindo agora e decida se vai se permitir sentir a alegria do sucesso antes da evidência, ou se vai esperar pela prova, sabendo que o seu sentimento de hoje molda a sua experiência de amanhã. O grande segredo para manifestar qualquer objetivo na vida reside em uma verdade simples, porém incrivelmente profunda. Você deve assumir categoricamente que aquilo que você deseja já é inteiramente seu no momento presente. Em vez de ficar ansiando, desejando, almejando ou esperando vagamente, você deve viver mentalmente e emocionalmente como se o seu desejo já tivesse sido plenamente realizado, não sendo isso um devaneio bobo, mas sim uma mudança deliberada de consciência que obriga a realidade a se conformar. A maioria das pessoas comete o erro terrível de focar intensamente no querer algo em vez de focar no ter algo. E quando você diz que quer o sucesso, você está reforçando o estado de não o ter, assim como quando diz que quer amor, está afirmando a falta dele em sua vida. O ato de querer mantém você preso em um estado eterno de espera, mas no exato momento em que você muda sua consciência para assumir que o seu desejo já foi cumprido, o seu mundo começa a se remodelar de acordo com essa nova premissa. Tudo o que você testemunha na sua vida atual é um reflexo das suas assunções passadas e suas circunstâncias presentes são o resultado do estado mental que você ocupou anteriormente. Portanto, se deseja mudar o seu futuro, deve mudar o que assume como verdade agora. Imagine-se como a pessoa que deseja se tornar e sinta como agiria se já fosse rico, amado, bem-sucedido ou saudável, adotando a postura, a fala e os pensamentos dessa versão realizada,
pois se mantiver esse sentimento com consistência, a realidade terá que se alinhar. Existe uma distinção crucial entre pensar sobre o seu desejo e pensar a partir do seu desejo, pois a maioria pensa no que quer como algo distante no futuro. Mas o segredo está em pensar a partir do resultado final, assumindo a mentalidade de quem já possui a liberdade financeira ou o objetivo alcançado, agindo com a confiança correspondente, pois o universo rearranja as circunstâncias para espelhar as crenças dominantes internas, e o mundo exterior muda somente depois que você muda por dentro. O tempo não é uma estrutura rígida e inflexível, como fomos ensinados a acreditar ao longo da vida, pois o passado não está cravado em pedra, e ele continua vivendo dentro de nós, sendo moldado e remodelado pela forma como escolhemos lembrá-lo, influenciando o futuro. A maioria das pessoas acredita falsamente que está acorrentada aos seus erros passados, falhas e desapontamentos. Mas a verdade libertadora é que você pode revisar o passado na sua mente e, ao fazer isso, alterar completamente o curso do seu futuro. Como o subconsciente não distingue o real do imaginado e aceita o que é impresso nele com persistência, se você reescrever mentalmente um evento passado e senti-lo como se tivesse acontecido daquela nova forma, o subconsciente aceitará a nova versão como a realidade oficial, e o presente e o futuro se moverão para se ajustar a essa nova assunção. Considere um momento doloroso do seu passado que ainda pesa no seu coração. Seja uma rejeição, um fracasso ou uma conversa difícil, e em vez de revivê-lo como aconteceu originalmente, reescreva-o na sua mente, fazendo com que corra exatamente como você gostaria, sentindo as emoções da vitória e acreditando nessa nova versão. Essa mudança altera o seu estado interno atual e faz com que o futuro se desdobre em harmonia com a nova crença, pois as memórias são forças ativas, e se você aceitou no passado a ideia de que não era bom o suficiente, pode voltar lá mentalmente e mudar aquele momento para ouvir palavras de encorajamento, alterando como se vê hoje e como o mundo responderá a você amanhã. Muitas pessoas que aplicaram a técnica da revisão viram seus relacionamentos se curarem repentinamente, vagas perdidas reaparecerem e dinheiro fluir de fontes inesperadas, porque o mundo exterior se conformou à nova realidade do subconsciente. Uma prática recomendada é revisar o seu dia todas as noites antes de dormir, reescrevendo os momentos que não correram bem da forma ideal e sentindo a alegria e o alívio disso, libertando-se do peso do passado e alterando o seu destino. Em todas as histórias de grande sucesso, existe um elemento comum indispensável, que é a persistência, pois não é a inteligência isolada, a sorte ou o talento puro que moldam o destino de alguém, mas sim o compromisso inabalável com uma crença mantida pelo tempo necessário para que a realidade física se conforme a ela. A persistência é a força motriz que despedaça obstáculos, dissolve dúvidas e molda o invisível no visível, enquanto a maioria desiste cedo demais ao plantar a semente de uma ideia e abandoná-la por não ver resultados imediatos, permitindo que as circunstâncias ditem o que é possível. A repetição grava a crença no subconsciente e, como ele é um solo fértil, precisa de rega constante através de pensamentos persistentes que esculpem o futuro, transformando afirmações de riqueza, saúde e amor em segunda natureza.
No início, a mente consciente pode resistir por causa das evidências dos sentidos, mas aqueles que persistem e se recusam a aceitar qualquer resultado diferente do desejado testemunham milagres porque condicionam o subconsciente até que ele aceite a ideia como verdade. A resistência e as dúvidas surgirão, e as circunstâncias parecerão imutáveis temporariamente, porque o mundo físico demora um tempo para alcançar o novo estado de espírito, exigindo persistência através da ilusão do atraso. Assim como um atleta treina dolorosamente no início para depois alcançar a maestria e o fortalecimento, a repetição condiciona a mente e faz com que ela mova montanhas para alinhar a realidade com a assunção interna, gerando ideias e mudando cenários. A diferença real entre o sucesso e o fracasso reside na capacidade de persistir e não permitir que contratempos momentâneos definam você, enxergando-os como meras ilusões passageiras que não podem parar a maré do seu sucesso. Tudo o que você deseja já existe como uma possibilidade real dentro de você e suas assunções, palavras, sentimentos e persistência determinam a manifestação, pois você é o criador da sua própria experiência e o mundo sempre refletirá aquilo que você assume e persiste em manter no seu interior.